Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário comigo aqui, Jorge, da Estante Tributária, e com o professor Pedro Anan, do Contabilidade para Advogados. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre um tema que é, enfim, discutido há muito tempo aí no direito tributário, que são os juros sobre capital próprio, né? O que que são os juros sobre capital próprio? Qual que é a vantagem de pagar o JCP, que a gente chama? Enfim, como é que o CARF tem visto o pagamento, a dedução de juros sobre capital próprio e outras controvérsias aí que até ia recomendar já para o pessoal aqui de início. Teve um livro da PET que foi lançado, da PET não, da MP Editora, que foi editado agora organizado pelo professor Marcelo Magalhães, que trata sobre o juros sobre capital. Enfim, vários professores renomados aí trazem diversos artigos sobre as controvérsias envolvendo esse tema, então é bem interessante. Mas, professor, acho que a primeira pergunta, primeiro agradecer a sua presença aqui mais uma vez, mas a primeira pergunta é o que que é o JCP? Como é que eu calculo o JCP? Qual que é a vantagem fiscal do JCP, né? Isso que acho que o pessoal quer saber. Tá certo. Obrigado. Então, obrigado, Jorge. Olá a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo tributário. Aqui acho que é o nosso 10º bate-papo tributário aqui, né? Tem uma série de vários que a gente vai fazer aí para o objetivo é esclarecer a comunidade jurídica, né, de pessoal que está começando a carreira, está iniciando, e desses temas que são, né, atuais, né, e atemporais dessa relação. Juros sobre capital próprio, o que que ela é? Ela é uma forma de remuneração que o sócio acionista tem, né, para poder receber. Quais são basicamente as três formas que um acionista pode ter, né, ou um cotista, né, se for militada, de receber a título de remuneração por ter esse título? Então, ele pode receber pro labore, mas para ser pro labore ele tem que ser administrador, ou ele pode receber o dividendo, o lucro, e a terceira forma que é o juros sobre capital próprio. Então, ele é uma forma de remuneração. Ele foi criado em 1995, com a Lei 9249, né, previsto no artigo 9º, né, da Lei 9249, né, e ela prevê uma série de requisitos legais, né. Então, se você lê, pode até se parecer uma coisa meio difícil de entender, mas não é, porque são requisitos que você tem que preencher. Então, primeiro, você tem que ter lucro ou lucro acumulado, né, você tem que ter patrimônio líquido em valor superior a 2 vezes dos juros que você vai pagar, né. Esse valor está limitado à TJLP, né? Então, você preenchendo esses requisitos, por que você tem que preencher esses requisitos? Porque esses requisitos têm que ser preenchidos para que essa despesa se torne uma despesa dedutível. E aí é uma das primeiras vantagens de você pagar juros capital próprio, porque o dividendo, né? O dividendo hoje é isento, professor, não é mais vantajoso? Só que o dividendo é uma linha que você paga depois que você tributou o imposto de renda e contribuição social, né? Então, você tem 25% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Então, esse valor, para chegar na mão do acionista, tem que tributar e você chega a líquido 66%. Já o juros capital próprio, você contabiliza antes do cálculo do imposto de renda. Então, se torna uma despesa dedutível. Para ser dedutível, tem que preencher esses requisitos que a lei assim determina. Eu posso pagar mais? Que é uma discussão que se tem. Pode, só que esse valor a mais é uma despesa indedutível, né? Então, isso basicamente seria o juros sobre capital próprio. Então, ele é uma forma de remuneração que o sócio acionista tem, né, por ser sócio acionista, e eu vou receber, e a sociedade que estiver pagando transforma isso numa despesa dedutível, né, porque preenche os requisitos que a lei assim determina. E o acionista, quando recebe, sofre, né, uma tributação, uma retenção na fonte de 15%. Né? Então, esse valor vai ser tributado na fonte a 15%, e aí tem que calcular, né, o que é mais vantajoso, e tem que ver que tipo de acionista, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é pessoa jurídica vai tributar novamente, e isso vai compensar em imposto. Então, para a pessoa jurídica não é muito interessante, agora para a pessoa física é. Então, tem todas umas discussões, né, umas análises que tem que ser feitas para verificar se é mais vantajoso pagar juros com capital próprio, né, ou se é mais vantajoso pagar o dividendo. É interessante a questão que eu acho que muita gente muito foi discutida, que é a questão se qual que é a natureza desse juros sobre capital próprio, né? Se ele teria uma natureza de dividendos ou não. Até para a questão de aplicação de tratado, eu lembro que muita gente discutia isso, assim. Nos tratados, né, bilaterais entre o Brasil e outros países para evitar a dupla tributação, como é que os outros países viam o JCP, porque era uma figura brasileira, né? Sim, 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 sim. Até o professor Alberto Xavier, acho que defendia que o JCP tinha natureza de dividendos, então é interessante ver que, enfim, são coisas diferentes, né? São tipos de formas de remuneração, mas a natureza é distinta, né? Pelo menos pela maioria da doutrina entende, eu acho que é distinta. Então, Sim, sim. Ma- até ia perguntar, professor, o que que é a reforma, porque eu sei que a reforma lá do imposto de renda ela ia trazer mudanças sobre isso, né? Então, queria saber se poderia falar sobre quais seriam as mudanças que a eventual, enfim, reforma tributária poderia trazer para JCP e dividendos, né?
Perfeito. Primeiro eu vou falar de natureza jurídica, né, Jorge? Você colocou bem. Essa é uma discussão, inclusive, que tem no Poder Judiciário em relação a isso, né? Porque muitos defendiam, né, defende que teria natureza jurídica de dividendo. Por quê? Porque o Banco Central do Brasil assim entende. Então, para o Banco Central do Brasil, ela tem uma natureza jurídica de dividendo. E a CVM também, porque a CVM, o que ela determinava? Ela determinava que esse valor não poderia ser contabilizado como despesa, mas para fins fiscais você contabilizava como despesa e depois se tornava. Então, para a CVM não tinha efeito contábil, né? Porque saía da linha do dividendo, né? Receita Federal, qual que é o posicionamento? Receita financeira. Se é receita financeira, quem recebe vai ser tributado. Qual que é a importância disso, né? Para o Brasil. Se tem natureza jurídica de dividendo, quem recebe, esse é um rendimento isento, portanto, né, não seria tributado para PIS e COFINS, por exemplo, né, porque esse não seria tributado. Tanto é que a Receita, em várias manifestações, solução de consulta e instrução normativa, sempre deixou claro, isso, a Receita Financeira não é tributada por PIS e COFINS, com exceção de juros sobre capital próprio. Então, o juros sobre capital próprio para a Receita, para PIS e COFINS não é receita, né, não é receita financeira. Então você fica aquela coisa, né? Ou seja, para uma coisa é, para uma coisa não é. Então, qual que é? Para que linha eu devo correr, né? Então, essa é a discussão que tem em relação a isso. A reforma tributária, né, que né, o ministro Paulo Guedes quis implementar, e felizmente acabou não indo para frente, né? Porque eu diria, de reforma não tem nada, na verdade é para piorar o mundo do contribuinte, que ia mexer com muita coisa que já está funcionando muito bem. Então, o justo capital próprio, ele seria revogado. Então, não se tornaria mais uma despesa dedutível. Então, no produto de serviço tributário, você poderia até pagar o justo capital próprio, ia ser considerado uma remuneração qualquer, né? Despesa indedutível, portanto, não valeria mais. E aí, por outro lado, né, que essa reforma também traria, além de revogar a dedutibilidade do justo capital próprio, né, porque ele revoga o artigo da Lei 949 que prevê o tratamento, ela tributaria o dividendo. Então, o dividendo que hoje é isento passaria a ser tributado por força dessa reforma tributária, né? Então, seria uma maneira que eles criaram para aumentar a arrecadação. Então, vamos depender da eleição, quem vai ganhar, né? Se permanecer o governo, talvez ele querer continuar, e se mudar o governo, né? Então, não sei o que vem, né? Então, tem muita coisa aí que fez. E que isso fez, né? Muitas empresas, com medo da reforma passar, começaram a antecipar o pagamento de juros sobre capital próprio, já começaram a provisionar e já estavam preparando para fazer o pagamento disso até o final desse ano aqui. Inclusive, a lei não era muito clara, essa questão do juros capital próprio retroativo, se poderia fazer ou não. Então, para evitar confusão, todo mundo estava fazendo um cálculo aí meio maluco para poder fazer o pagamento desses valores aí até o dia 31 de dezembro desse ano. Aí. Essa é outra questão que traz um problema também, traz discussões, que é o JCP retroativo, né? Acho que a Elide escreveu um artigo sobre isso no livro que eu comentei ali, porque acho que a Receita, a Fazenda, diz que tem violação ao regime de competência, alguns argumentos desse tipo, né? Então, esse tema de JCP retroativo também é um tema que traz bastante discussão. Eu até ia trazer mais um livrinho aqui que eu ia recomendar, mas esse livro é do professor Edmar Andrade, que é mais antigo, que é o Perfil Jurídico dos Juros sobre Capital Próprio. Eu ganhei dele, esse aqui é de 2006, antes da Lei 12.963, mas eu acho que para quem quiser começar, né, conhecer esse tema, acho que é uma boa leitura inicial. O livro é bem curto, então dá para ler em um dia aqui, 70 páginas. Então Perfeito. depois a gente pode avançar para outras leituras, né? Pode ler o seu curso de imposto de renda, enfim, livros Isso. maiores, mas acho que para quem quiser começar é um bom livro. Eu já dei Sim, uma lida sim. nele. E é importante, Então, porque você falou, essa discussão da regime se eu posso pagar o justo capital retroativo ou não, né? Então, qual que é a posição da Receita, né? Sempre foi, você deve contabilizar por competência, porque ele tem que contabilizar, se é de 2006, vai ser no ano de 2006, 2005, 2005, assim, sucessivamente. Qual que é a discussão que tem, né? A lei não faz essa restrição, não tem discussão. Ela não determina quando você tem que pagar. Você pode pagar. Então, qual que é a grande é, preocupação, qual a demanda que se existe, né, Jorge? Tem muitas empresas, ainda hoje, por incrível que pareça, não pagam, não fazem esse tipo de remuneração. Não sabe qual que é a vantagem. Por quê? Tem aquela coisa na cabeça. Ah, dividendo é isento, é mais vantajoso, vou pagar dividendo. Só que se você botar na ponta do lápis, o juros capital próprio, ele acaba sendo interessante. Você reduz a tributação da pessoa jurídica e dá os benefícios para o sócio acionista, se for pessoa física, se for um residente no exterior. Por quê? É uma tributação na fonte, né? Exclusiva da fonte para aquele que é o beneficiário. Ou a pessoa que está recebendo tem prejuízo fiscal, essa é uma receita que vai entrar no lucro e você vai poder compensar o prejuízo, né?
E aí, não paguei. Eu contratei, por exemplo, o escritório do Jorge para fazer uma auditoria lá de recuperar os últimos 5 anos. Aí constatei que a empresa nunca pagou. Eu posso fazer os últimos 5 anos? Eu preciso reabrir balanço, contabilizar, porque isso dá um trabalho, expede, uma série de coisas. Poderia fazer o cálculo e pagar hoje, né? Desde que você respeite os limites de cada ano calendário. Então, essa é a discussão. Inclusive, no CARF, tiveram alguns julgados nessa linha. Acho que tem um caso da CSN, se não me engano, o primeiro caso que discutiu isso, que foi na linha que, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Portanto, eu poderia fazer o pagamento de justiça própria, contrato retroativo. Depois teve outras decisões contrárias referentes à matéria, mas, sim, o entendimento que eu acho que a doutrina defende é que você poderia pagar. Tanto é verdade que acho que teve até uma tentativa na legislação de fazer essa mudança, né? Bom, professor, muito obrigado então pelos esclarecimentos. Acho que em razão do nosso tempo aqui, vamos encerrar esse tema, que é um tema que a gente também poderia ficar falando bastante tempo, que Sim, tem sim, sim, muita coisa sim. para explorar. Acho que a própria PET fez uma palestra esses tempos sobre juros sobre capital próprio no lançamento desse livro que eu falei, e lá eles discutiram alguns desses temas que a gente só pincelou aqui, né? Foi uma reunião de 2 horas e meia, então, muito mais tempo. Então, quem tiver interesse também pode entrar ali no canal da PET, dar uma olhada nas lives deles, mas muito obrigado, professor, pelos ensinamentos aí de sempre, e até o próximo vídeo. Eu que agradeço, Jorge. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.